Pois é, pessoal, eu não sou muito de comentar os negócios aqui que acontecem na internet. O canal ele tá um pouquinho mais para ficar trocando uma ideia sobre comportamento ou sobre a minha rotina de preparação para meia maratona, mas recentemente eu vi um acontecimento que tem tudo a ver com comportamento. Na realidade, eu quero aproveitar e pegar o gancho desse fenômeno que está acontecendo na internet para explicar algumas coisas sobre redes sociais e como elas atuam nos nossos cérebros. Eu recentemente tive contato, me enviaram, eu tenho um TikTok lá, mas nem é eu que gerencio aquilo, é o pessoal da minha equipe que adiciona os meus vídeos lá dentro, e me mandaram esses tempos um tipo de live que está acontecendo no TikTok chamado de lives NPC. NPC, para quem não sabe, são aqueles bonequinhos dos jogos, que eles são personagens não jogáveis, digamos assim, numa tradução livre, onde você dá alguma coisa para esse personagem e ele faz algum tipo de comportamento após receber esse estímulo. Então, sei lá, pode ser um bonequinho que você alimenta ele e ele agradece pela alimentação e, portanto, você consegue fazer um tipo de interação ali com o bonequinho. Acontece que as pessoas no TikTok estão fazendo lives imitando esses bonequinhos. No início, pessoal, quando me mandaram isso, eu não entendi o que estava acontecendo, porque a pessoa ficava num tipo de loop repetitivo e sempre falava obrigado pela rosa, espirrava ou comia um milho fictício, e eu nem entendo a dinâmica do TikTok, que você pode dar um tipo de presente para a pessoa, né? Eu uso mais o Instagram e então eu não tinha muita noção, mas depois que eu fui pesquisar sobre esse surto coletivo que está acontecendo, aí eu comecei a entender a dinâmica, e isso tem tudo a ver com comportamento e tem a ver também com a forma com que o TikTok nos mantém lá dentro. Para quem não sabe, essas lives de NPC, elas começaram no Brasil principalmente ali nas primeiras semanas de setembro. As transmissões são lives no TikTok, onde a pessoa fica imitando um personagem de NPC e o público fica dando algum tipo de recompensa para essa pessoa, e essa pessoa acaba interagindo com essa recompensa, por exemplo, agradecendo ou fazendo algum tipo de comportamento estereotipado relativo àquela recompensa que ela recebeu. Você pode estar pensando, né, o porquê que essas pessoas fazem isso. Basicamente é por conta de dinheiro, pelo que eu vi. Afinal, cada presentinho daquele soma um dinheiro para a pessoa, e algumas pessoas relatam que conseguem fazer bastante dinheiro utilizando essas lives, né? Tem um influenciador digital chamado Felca, que me perdoem aqui, mas eu não conheço o trabalho dessa pessoa, então eu não posso dizer nada sobre ela especificamente, mas pelo que eu vi por cima, me corrijam se eu estiver errado, esse influenciador fez uma live fake não, ele fez a live, mas meio que de zoeira, acho que foram 6 ou 7 lives de zoeira, conseguiu acho que 1 milhão de seguidores no TikTok muito rápido, e conseguiu ali uma grana que muita gente está inflando, falando que é mais, mas o Felca, em entrevista pro Folha de São Paulo, falou que na verdade é bem menos, tá? A galera chega a falar que ele ganha 10 mil, 7 mil reais, e ele falou que ganha uma grana, chega nos 4 dígitos, mas não é tanto assim quanto as pessoas estão falando. E ele lembrou também que ele é um dos perfis maiores fazendo, e isso acaba, obviamente, facilitando com que ele ganhe mais dinheiro. Mas se ele é um perfil maior, que não ganhou tanto quanto falam, imagina os perfis menor, que são encorajados, né, por achar que estão ganhando bastante dinheiro. Isso, obviamente, leva a uma série de preocupações, porque muitas pessoas estão, inclusive, saindo dos seus trabalhos para fazer lives NPC, e tem até alguns vídeos virais aí de pessoas falando que não vão aderir a algum tipo de trabalho formal porque ganham dinheiro fazendo as lives. No entanto, o TikTok, a plataforma TikTok, tá banindo essas lives na plataforma, alegando que as lives ferem as diretrizes da plataforma. Quando você abre lá uma live, pelo que eu vi aqui numa notícia, o TikTok dá um aviso quando detecta, a inteligência artificial do TikTok detecta que é uma live NPC, o TikTok dá um aviso dizendo o seguinte, aspas, sua live não pode ser recomendada e será restrita nos resultados de busca, porque ela pode apresentar conteúdo que envolve ações muito repetitivas, não autênticas ou degradantes, né? Então, basicamente, o TikTok tá falando assim, se você não vê que isso é ridículo, a gente vai preservar a sua imagem, reduzir o alcance da sua live para que você não passe tanta vergonha. Na verdade, o TikTok argumenta de forma implícita isso, né? Mas o que ele tá fazendo é não deixar o algoritmo ser sujo, porque na medida em que as pessoas ficam procurando esse tipo de conteúdo, os outros conteúdos que o TikTok entende como relevante para alcançar pessoas acabam sendo prejudicados por conta de uma massiva atenção das pessoas a um tipo de conteúdo específico, que seria essas lives NPC. Então o TikTok tá limitando o alcance dessas lives, o que gera obviamente repúdio por parte dessa galera que gostaria de ganhar um dinheiro com as lives, e isso, né, gera um debate aí sobre a plataforma e etc.
Fato é assim, pessoal, algumas coisas sobre comportamento que daria para comentar aqui que eu acho bem legal. Primeiro, o TikTok, ele tem uma capacidade absurda de manter as pessoas lá dentro. Eu já tentei usar algumas épocas o TikTok, mas eu não curti muito. Na época, hoje até falam que muita gente busca conteúdo lá dentro por mecanismos de pesquisa. Acho que quando eu tentei usar nem tinha esses mecanismos de pesquisa. Mas o fato é que o TikTok, ele tem uma arquitetura que depois foi copiada na cara dura pelo Instagram, que faz você ficar lá dentro, né? Preso lá dentro. Por exemplo, o TikTok não tem bordas. Não sei se você já percebeu, mas ele não tem bordas, né? Então você fica imerso no vídeo, meio que preso ali no vídeo, não tem muito para onde ir. Não tem uma aba que você pode ir mais, digamos assim, mais limpa. É toda hora uma explosão de estímulos sensitivos para você, sejam visuais ou auditivos, na maioria das vezes os dois, e você fica meio que preso ali, podendo só ir para baixo ou voltar para cima. Isso faz com que a gente já tenha um comportamento mais aprisionado ali de rolar o dedo, mas também o TikTok é mestre em termos de circuitos de vícios que a gente tem no nosso cérebro, em como mexer nesses circuitos, porque ele faz uma coisa que o nosso cérebro adora, que é gerar a percepção de uma novidade que está por vir. Os nossos sistemas dopaminérgicos e sistemas que visam, que fazem com que a gente busque uma coisa diferente, ou queira ver, ou tenha curiosidade por algo, são sistemas que adoram novidade. Se você sabe o que vai vir depois, talvez não seja tão interessante quanto a intermitência da recompensa. Por isso que cassinos funcionam, né? Talvez você ganhe alguma coisa quando girar essa alavanca. E o TikTok faz isso com maestria. Você não sabe exatamente o que vai ter quando você rolar o dedo para baixo e, portanto, você acaba ficando ali preso, olhando e olhando e olhando, porque pode vir uma imagem hipersexualizada, pode vir um cara viajando numa montanha de neve, pode vir um corte interessante sobre um assunto, e essa intermitência, né, pode vir uma coisa chata, essa intermitência de assuntos ali, de níveis de recompensa dos vídeos faz com que você fique preso ali por despejos intermitentes de dopamina. Além disso, essa plataforma foi originalmente ocupada por jovens, né, por adolescentes, que, coincidentemente ou não, tem um cérebro muito responsivo a essa intermitência dopaminérgica. Adolescentes adoram isso. É por isso que eles se colocam tanto em comportamentos de risco. Se você for ver, a fase de adolescência é o período que você tem maior chance de fazer uma cagada na sua vida. Tanto cometer um crime, ou, sei lá, fazer algum comportamento de risco. O adolescente busca muito explorar coisas novas. E quando ele começa a interagir com uma rede social que permite com que isso aconteça, obviamente dá um match entre um sistema passível àquele tipo de demanda e a demanda. E por isso que o TikTok explodiu de uma forma tão bizarra nos últimos. Dificilmente você vai ver um adolescente, ou a maioria dos adolescentes, entrando em fórum que precisa ler um texto gigantesco quando você tem um TikTok com aquelas recompensas rápidas e intermitentes. Obviamente, nesse cenário começam a pipocar variabilidades de comportamento e surge em algum momento essas lives NPC, provavelmente fora do Brasil, mas migrando aqui para o Brasil como de costume, e as pessoas começam a aderir a isso, fazendo de forma extensiva. O que acontece? Provavelmente no cérebro de quem faz essas lives NPC, você tem uma motivação intrínseca, que é a recompensa por dinheiro. Obviamente, todo mundo gosta de dinheiro, mesmo quem não gosta precisa. Então, o dinheiro é inclusive usado em estudos científicos que visam analisar sistemas de recompensa dos seres humanos, porque ele é uma recompensa universal. Dinheiro é importante porque a gente consegue trocar por recurso. Então, as pessoas gostam de dinheiro via de regra. E essas pessoas fazem isso também por dinheiro. Obviamente, não seria muito diferente nesse aspecto que uma pessoa trabalhar de palhaço num circo, ou uma pessoa fazer uma peça teatral que ridiculariza ela mesma, mas ela está ali num personagem. Então, nesse sentido específico, seria como se fosse um trampo, né? A pessoa está trocando o seu tempo e imitando um personagem ali para obter algum tipo de lucro e de fins lucrativos. Outras pessoas talvez façam isso. Você vai ver, mas e as pessoas que não têm dinheiro, que não precisam de dinheiro, como, sei lá, os jovens que têm os pais com grana, elas podem fazer isso simplesmente por pertencimento ao grupo. Nós adoramos pertencer a um grupo, então quando você vê que as coisas estão acontecendo, talvez você queira fazer também para, inclusive, ganhar algum tipo de reconhecimento. Afinal, o reconhecimento social também é uma recompensa bastante difundida entre os cérebros, embora algumas pessoas prefiram ter um perfil um pouco mais introspectivo e reservado. Então, diferentes
reforços podem manter o comportamento da pessoa estar realizando essas lives NPC. O ponto, na minha opinião, e agora largamos as evidências de lado, vamos falar da minha opinião. A minha opinião é que esse tipo de oportunidade de trabalho, digamos assim, pode fazer com que as pessoas, em maioria adolescentes, esqueçam de valorizar outros comportamentos que no futuro poderiam trazer algum tipo de benefício, além, obviamente, de dinheiro. Então as pessoas podem acabar associando o fato de ganhar dinheiro com a não necessidade de estudar, já que para fazer essas lives NPC não precisa estudar, ou associam o fato de ganhar dinheiro com pouco esforço. E isso acaba sendo problemático em algum nível, porque o cérebro dessas pessoas, principalmente dos adolescentes, e o adolescente eu digo aqui até uns 20 anos, tá? 22 anos, acabam se acostumando com recompensas altas com pouco esforço. E isso é um problema, porque o mundo real não é assim que funciona, né? Em algum momento você vai precisar quebrar algum tipo de barreira homeostática, submeter o seu corpo a um momento de esforço para que as recompensas venham com maior facilidade lá na frente. Praticamente tudo na vida é assim, desde uma saúde física até uma saúde mental e até uma saúde financeira. Então esse para mim é um ponto bastante importante nessa história toda de lives NPC. A associação que essas pessoas vão fazer com a recompensa obtida e o esforço atribuído para receber aquela recompensa. Talvez isso esteja já acontecendo na medida em que a gente vê vídeos virais de adolescentes falando que não nasceram para ser pessoas com carteira de trabalho, que não nasceram para ser pessoas que obtêm dinheiro pelas vias normais, digamos assim, da sociedade. E de novo, né? São essas pessoas que no futuro vão decidir para onde o país vai. Já em quem assiste, esses conteúdos são bem apelativos porque envolve primeiro novidade, né? As pessoas, como eu falei, gostam de novidade, então você vê uma pessoa se comportando de uma forma meio que ridícula, faz com que você fique ali e às vezes você até dá dinheiro para reforçar esse comportamento para que essa pessoa continue sendo ridícula. E isso não é exclusivo de redes sociais, como eu falei anteriormente, práticas milenares acontecem, como por exemplo o palhaço do circo, como eu já falei, né? São pessoas que vestem um personagem, caem, tombo, enfim, pega uma torta na cara sem querer e todo mundo ri, e o palhaço fica feliz porque todo mundo tá feliz e ele tá fazendo o trabalho dele. Então as pessoas assistem isso por um interesse, muitas vezes, genuíno mesmo, de tentar relaxar um pouco, né? Como se fosse um entretenimento, e pelo próprio necessidade de saber o que tá acontecendo, né? Sei lá, olhar propriamente o que está acontecendo e fazer parte, digamos assim, desse ponto histórico de movimentação nas lives NPC. Já um outro mecanismo, menos conhecido, mas mais interessante, pelo menos para pessoas nerds como eu, é um mecanismo chamado de dissociação. Dissociação é um comportamento que não vem ao caso explicar agora, um fenômeno, na verdade, que não tem como explicar agora aqui, mas ele é um comportamento que provavelmente foi selecionado na nossa história evolutiva e faz com que a gente tenha momentos onde há um estreitamento da atenção, uma redução na capacidade de reflexão e uma redução de ansiedade e estresse. E isso provavelmente é útil para que a gente fuja um pouco, digamos assim, dos nossos pensamentos ruins, né, os pensamentos automáticos que borbulham nas nossas cabeças, e faz com que a gente fique num estado relaxado. Muitas pessoas que consomem mídia social acabam visitando, digamos assim, esse contexto dissociativo, fazendo com que essas pessoas sejam inclusive reforçadas a continuar usando rede social. A gente procura essas dissociações em outros comportamentos, como por exemplo, você está estressado e vai dirigir. Tem pessoas que adoram dirigir porque relatam que relaxam um pouco. Isso é uma dissociação. Você, por o fato de estar prestando atenção na estrada ou fazendo um comportamento mais automático, acaba não pensando em problema. Pessoas que vão assistir um filme, né? Você vai assistir um filme, é um momento que você entra numa dissociação e você busca isso muitas vezes, porque quando você está prestando atenção no filme, sua cabeça não está pensando, você não está refletindo sobre você, sobre seus problemas, sobre não sei o que, sobre o término de namoro. Vocês entendem onde eu quero chegar? Isso é um estado dissociativo. Dissociativo não é só em psicose ou em rompimento com a realidade em transtorno psiquiátrico. E isso as pessoas buscam de forma natural. O problema é que a rede social tem dentro dela mecanismos de tanto tamanho engajamento que a gente acaba se perdendo no tempo. Afinal de contas, a dissociação tem esse componente de dilatar o tempo, né? 5 minutos rolando o feed do TikTok ou do Reels é diferente de 5 minutos na fila do banco, embora do ponto de vista absoluto os dois sejam 5 minutos. Então olha que maluco, né? Eu fiz inclusive uma aula
para o reservatório de dopamina sobre redes sociais. Essa aula vai ser a aula 100, ainda não saiu. Esse vídeo aqui talvez saia aí no dia 23, ou 22, ou 23. Essa aula 100 ainda não saiu, provavelmente vai sair um pouquinho mais para frente, porque a gente libera uma aula por semana lá. E nessa aula 100 eu explico, a aula 100 é o número da aula, né? Vai ter 100 aulas com ela. Toda semana eu solto uma sobre temas de comportamento, neurociência e tal. E essa aula 100 eu vou explicar esses mecanismos que mantêm a gente preso nas redes sociais. Inclusive, você está convidado a conhecer o reservatório de dopamina, é um plano de assinatura que custa menos de... Se você fizer uma live NPC, você vai conseguir assinar por anos o reservatório de dopamina, porque custa R$ 29,90 no plano mensal e você tem acesso a todos esses módulos que está passando aí na tela para você, diversos módulos sobre diversos assuntos que pode, além de uma comunidade gigantesca lá onde a gente... Para você saber mais, clica aqui no link da descrição, no primeiro comentário fixado que você vai entender a proposta. Tá tudo ali no site explicadinho. Porque eu considero importante esse tema, afinal de contas a gente está cada vez mais dentro das redes sociais e acaba ficando fora do mundo real, né? Embora muitas vezes os dois se mesclam, claro, não dá para dizer que existe mais um mundo real fora das redes sociais, mas é importante que a gente consiga ter, digamos assim, uma boa fronteira delimitando os dois. Caso contrário, daqui uns anos você tá aí comendo milho invisível que as pessoas estão dando para você. Pessoal, então é isso, tá? Eu só deixei aqui meus 2 centavos sobre esse assunto. Cara, realmente, na minha opinião, assim, é um bagulho muito bizarro e mostra como as redes sociais influenciam o nosso comportamento de forma absurda. Então talvez seja interessante você manter um pouco a sua atenção, porque às vezes você já pode estar fazendo alguma coisa maléfica para você, influenciada por redes sociais, não necessariamente esse tipo de atitude, mas às vezes numa escala menor. Você pode ser uma pessoa mais reclamona, você pode ser uma pessoa mais agressiva, você pode ser uma pessoa mais impulsiva, você pode ser uma pessoa mais, enfim, qualquer tipo de traço comportamental pejorativo por conta de pessoas que você segue na rede social. Então seria interessante que você refletisse um pouco sobre isso, porque como eu disse, a tendência é que a gente vá num comportamento automático e a reflexão pode ser uma forma de entortar esse comportamento para outro lado e deixá-lo mais funcional. Fechou? Obrigado por quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo.